Boa noite. Em Apocalipse 1, nos versículos 4 ao 6, diz assim: Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos amou, ele nos lavou de todos os nossos pecados. Como resultado deste amor e perdão, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Reis, porque o Senhor nos dará o privilégio de reinar ao seu lado, com uma coroa incorruptível. E sacerdotes, porque fomos escolhidos por Deus, para apresentar ofertas de sacrifício continuamente diante dele. Em Apocalipse 1, no versículo 7, diz assim: Eis que ele vem entre as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eis que ele vem entre as nuvens. Essa é a grande mensagem central do Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos que viria. Em João 14, versículo 3, Jesus Cristo disse: Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Na primeira vez, ele veio como cordeiro para ser sacrificado pela humanidade. Isto é, ele veio como oferta de Deus para reconciliar o ser humano consigo mesmo. Isso quer dizer que Jesus não veio para julgar, mas para salvar. Em João 12, versículo 47, Jesus Cristo disse: Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Na sua segunda vinda, porém, será diferente, pois ele virá como grande juiz, conforme relatou o profeta Daniel. Nesse glorioso dia, o Senhor eliminará o domínio de Satanás, e todos os poderes demoníacos, e anticristãos, e estabelecerá o seu magnífico reino de paz e de justiça. Em 2 Coríntios 5, nos versículos 18 e 19, diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Quando duas pessoas se desentendem, precisam se reconciliar para se reaproximar. Esse foi o caso entre o ser humano e Deus. Desde que Adão pecou, o homem se separou de Deus, e não o inverso. O ser humano provocou inimizade com o Senhor, e se distanciou dele, mas, por si mesmo, não conseguiu resolver o problema. O Deus eterno foi a parte ofendida, pois recebeu a afronta do pecado, contudo, foi quem teve a iniciativa para a reconciliação, ele enviou o seu próprio Filho, para vir até nós, pecadores. O Senhor Jesus morreu para pagar nossa dívida, e restaurar nossa comunhão com o Pai. Dessa forma, só se mantém afastado de Deus quem despreza o sacrifício de Jesus Cristo, e não tem amor nem por ele, nem pela sua palavra. Em Apocalipse 1, no versículo 8, Jesus Cristo disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essa é a maneira mais simples para definir alguém que excede todo e qualquer entendimento, e que é eterno. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, o Senhor Jesus é a palavra viva e eterna, aquele que detém todo o poder, toda a glória, e toda a majestade. Não há nada nem ninguém antes dele, e não haverá depois. Quem de fato crê nessa grandeza não se deixa intimidar por nenhuma angústia ou aflição, por maior que seja. Em Colossenses 1, nos versículos 15 ao 17, diz assim: A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. E por meio dele tudo subsiste. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele o fez à sua imagem e semelhança. Isto é, Adão era perfeito até o dia em que pecou contra Deus. Porém, depois da sua desobediência, passou a ter uma natureza caída e corrupta, que foi passada para toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele trouxe a verdadeira imagem de Deus, ou seja, o seu caráter, a sua glória e a sua divindade. Assim, o Deus Pai encarnou-se no Deus Filho para reconciliar a humanidade consigo e salvá-la dos seus pecados. Por isso, quem olhava para o Senhor Jesus, estava olhando para o próprio Pai eterno. Jesus Cristo tem a supremacia por ser o herdeiro, e o soberano de toda a criação, pois existia antes dela. Dessa forma, o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo é o Criador de tudo que existe, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Além disso, enfatiza que ele é o Salvador da humanidade, e que o seu poder e a sua autoridade são absolutos. Mesmo sendo a imagem autêntica e perfeita do Deus invisível, o Senhor Jesus se sujeitou ao corruptível e terreno corpo humano para trazer reconciliação entre a criatura e o Criador. Diante disso, como Filho amado, foi exaltado sobremaneira pelo Pai perante toda a criação, pois a ele foi dado todo o domínio, todo o poder e toda a majestade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.